Bom, bom dia a todos. Estamos já na terceira semana, hoje é dia 18 de maio, e a gente vai iniciar a aula do nono ano, aula de inglês. Para começar, eu vou retomar uma coisinha da aula anterior, que foi aquela coisa atrapalhada. Hoje eu vou ver se eu dou mais conta. No nono B eu já estava mais esperta, fiz bem direitinho o tempo. E o nono A ficou meio atrapalhado. Deixa eu colocar algumas coisas que faltaram da última aula sobre internet slang. Enquanto eu vou aqui me organizando, quem é que pode me lembrar o que é que significa internet slang? Alguém? Gírias da internet? Gírias da internet. Muito bem. Gírias da internet. Ficou faltando um videozinho. A gente fez o exercício, ficou faltando um videozinho. Deixa eu olhar se é esse, para apresentar para vocês. Que é, inclusive é do próprio livro. Deixa eu ver se é. Aí eu libero. A internet hoje está meio devagar. Parece que ela não acordou, não. Tô travando. Internet slang. Challenge. What do the following text messages mean? Bom, nós temos aí duas meninas. Aliás, é a mãe e a filha, tem lá a ligação no início, né, mãe? E aí eu queria que vocês me dissessem o que é que elas estão conversando. Quem sabe me dizer o que seria esse TTYL e o que seria esse XOXO? Quem lembra? Vamos ver se assim ajuda. E aí? O que é que uma está dizendo para a outra? Aquelas eram as gírias, né? A internet slang, a forma reduzida dessas duas frases. O que é que uma está dizendo para a outra? Alguém? Nem esse aqui de baixo, minha gente, de azul. Nossa, como vocês estão dormindo. A menina está dizendo, falo com você mais tarde. Aí a mãe está respondendo, beijo, abraços e beijos. Vamos para a próxima. Bom, o que é que significa? Esse eu acho que vocês têm condições, minha gente. BFF. Melhores amigas. Para sempre. Best friends forever. Melhores amigos para sempre. Esse sup. E esse not much you. Alguém? Acho que o sup é e aí. Isso, que é o WhatsApp. Zup. Né? Na verdade, zup, não é sup. Zup. E o not much you. Não muito e você.
Não, muito bem. E você? Muito bem, obrigada. Vamos lá, conferir. What's up? E aí, como vai, né? Naquele sentido mais informal e não muito bem. E você? Esse aqui, no último vídeo, naquele vídeo que a gente tinha um rapaz falando, ele explicou bem direitinho o que seria o K. Quem se lembra do K? O que é que significa na internet quando alguém coloca K? É o nosso KKK? Gente, como vocês estão ruim de memória. Aqui seria o go to go. Go to go now. E aqui é o see you, né? Que é o som do C. Bora ver a forma normal, como é que se escreve. Né? Go to go. Eu tenho que ir agora. E ok, o K, na verdade, não é o KKK da gente, é ok, tá certo. See you, yeah, eu vejo você depois, later. Pronto, esses foram os vídeos. O videozinho ficou faltando da última aula. Agora deixa eu voltar para o nosso slide. No slide, se eu não me engano, agora a gente vai fazer a correção da tarefa de casa. Então, eu vou logo ver como é que está a situação de vocês em relação à tarefa. Deixa eu olhar lá. Dá para eu ter aberto isso antes. Deixa eu abrir aqui para ver quem me respondeu. Google Sala de Aula. Deixa eu apresentar. Nono ano A. Atividades. Atividade de artes é para hoje, último dia. Atividade de inglês. Semana passada ainda tem 7 alunos me devendo, 14 entregaram. Dessa semana, olha a diferença e o absurdo, minha gente. O que é que está acontecendo? Se na semana passada 14 entregaram, por que essa semana só 6? Jesus! Meu Deus! Quem são os 6? Ana Lívia está aqui digitalizadozinha a foto. Beatriz, Bianca, Daiane, Maria Eduarda e Maria Heloísa. Ou seja, tá feia a coisa, viu, minha gente? Cadê o senhor Derek? Naquele dia mandou tão ligeiro. Cadê Maria Luísa, que está aqui me ouvindo? Olha, Renan, que me deu bom dia logo no começo. Aninha, cadê esse povo? Só 6 entregaram. Hashtag chateada. Hashtag muito triste com vocês. Mas depois não achem ruim, viu? Depois não achem ruim. Quando as notas não saírem a contento. A atividade vale nota. Bom, vamos corrigir a atividade da página 27, que 6 alunos responderam. Que tristeza. A atividade da página 27, a questão 3, dizia para você pegar essas palavrinhas que estavam aqui, que as internet slang, e colocar assim, pode falar. Todos os meninos estão nas salas. Eu sei, não se preocupe. E colocar assim essas palavras na forma, vamos dizer assim, completa, né? Então, eu tenho... não vou fazer assim, não. Vou fazer assim. Please, tá aqui. Deixa eu botar em vermelho. Please é a letra I. Aí eu quero que vocês me vão me dizendo. Será que ajudam? Throwback Thursday. Qual seria essa segunda palavra?
bem conhecida das quintas-feiras. Quem me diz que letra é essa segunda palavra? TBT. J. Letra J, TBT. Muito bem. Ixi, que palavra comprida. Muito bem. Próxima palavra, before. Que letrinha seria? Esse B4 aí? B4, letra C, before, porque é o som de 4, né? Before. Muito bem. Tão simples, meu Deus, e o povo não fez. Sei não. Forever. B. Letra B, a mesma questão do som, do for. Letra B. Forever. Muito bem. Próximo. Direct message. Letra E. Mandar uma DM. A gente vê muito essa história de DM no Twitter e na... Como é o nome daquilo? No Instagram. Mandar um direct. Best friend forever. A gente já viu hoje. D. D. Ainda bem que eu tenho uma pessoa bondosa que me ajuda. Best friend forever. Muito bem. Thanks. K. K. Perfeito. Thanks. Que pode ser thank you também. Vou parar aqui. Essa é bem legal também, bem conhecida. Ele falou do avô de alguém que morreu. E aí ela colocou loving out loud. E aí disseram, meu Deus, não pode ser, porque isso aí é rindo alto. O que significa esta próxima? H. H. Muito bem. Ai, que palavra comprida. Deixa eu fazer assim. Quando a gente é preguiçoso, a gente faz assim, ó. Vai lá, Ctrl C, Ctrl V, seleciona e bota vermelho. Olha aí como eu ganhei tempo. I love you. G. G, muito bem. Ctrl C. I love you. Próxima, great. F. Great é ótimo. Great, é o som do 8, 8. Muito bem. Great. E a today, 2. A. Letra A. Today. You too. L. Você também. You too. Nome de uma banda. Letra U. E depois o som do 2. To. Perfeito. Your. M. M. You. E aí o som do or. A letra R. Your. E o último que a gente também viu agorinha. Hugs and kisses. Só sobrou. N. Isso, só sobrou aqui. Muito bem. Corrigido o exercício. O primeiro exercício da questão 3. Pela minha ajuda, eu acho que deu tudo ok. O próximo exercício, eu já coloquei aqui para vocês observarem, corrigirem aí a questão 4. A letra A já estava respondida. Thanks for the present, I love you. É a forma completa. A letra B e a letra C eu também já coloquei aqui. Of course, you are my best friend forever. E hugs and kisses, certo? São as formas abreviadas. Aqui, standard slang. E aqui é a forma completa, que era o que vocês tinham que fazer. Na letra C, miss you too, você também, com saudade de você também. Vem aqui daqui a 2 dias. Por favor, please. Então, tem aqui o to e o day. Forma a palavra today, que é hoje. E o please
Também está aqui a forma abreviada e a carinha que permanece. Alguma dúvida, minha gente? Posso passar para a próxima atividade? Todo mundo conseguiu corrigir? Nossa, como vocês estão hoje quietos. Sim. Muito ruim da aula assim. E principalmente hoje eu preciso muito de vocês. Tem muita coisa para fazer. E precisa da interação. Se você for no livro, então nem sei a página. Deixa eu olhar aqui a página. Eu hoje achei que eu ia dar aula de artes. Peguei livro de artes e tudo. Ai, meu Deus, livro do 9º ano. Se você que estão conversando no bate-papo, se vocês forem no livro, vocês vão encontrar essa imagem que está aí na página 29, tá? Esse é o nosso conteúdo, que a gente vai estudar agora. Lá no livro, ele só tem isso. We use, that, which, who you use. Aí, para se referir a. That, para se referir a pessoas e coisas, people and things. Which, para se referir a things, que são coisas. Who, para se referir a people, são pessoas. E o whose, para se referir a people and things, possession. Pessoas e coisas que você possui. Olha que coisa bem simplificada. Aí, para ajudar, eu dei uma explicadinha melhor, tá? Então, bora lá. Nosso conteúdo, pronomes relativos, que isso nem tinha lá o nome, ó. Se eu voltar para cá, nem tem um nome. Não precisam anotar essas coisas, tá bom, minha gente? O slide vai lá para o Google Classroom, então lá vocês têm acesso. E aí lá, se vocês quiserem, vocês copiem bem direitinho as explicações, tá? Para poder ficar mais fácil estudar. Então, não precisa se preocupar em copiar isso agora. Então, como eu disse, nosso conteúdo são os pronomes relativos. O que são pronomes relativos? São palavras, né, que chamadas de conectivos, que vão servir para unir uma oração à outra. Eu tenho duas orações para se tornar o diálogo mais fluido, sem evitar repetições. Aí eu utilizo uma palavra que vai juntar essas duas orações. Em relação à tradução, os pronomes relativos, eles têm basicamente essas traduções aqui. O que é a principal, praticamente todos significam o que, de que, o qual, cujo, também tem muitos que significam cujo, não tão comum quanto, e o onde. O principal é o que. Então, tem aqui o primeiro exemplo. Eu tenho duas orações. This is the doctor, he helped you. Então, primeira oração, este é o médico. Segunda oração, ele ajudou você. Então, para eu não ter essa quebra, né? De falar duas vezes, então eu utilizo o conectivo que é chamado de pronome relativos, para tornar a frase única. Então, este é o médico que te ajudou. Eu estou evitando a repetição de palavras, por exemplo, como médico, e eu estou tornando a oração mais fluida. Vamos ver aqui os exemplos, outros exemplos, né? Outros tipos de pronome relativo. Eu tenho aqui 3 tipos de pronome relativo. O pronome who, o pronome on e o pronome which. O pronome who, ele vai ser traduzido como que, principalmente que. Eu só posso usar who quando eu estiver falando de uma pessoa. Outro detalhe, os pronomes relativos, eles sempre se referem a algo que foi dito antes. Por isso que está aqui falando em antecedente. Voltando aqui para o exemplo anterior, esse pronome who, ele está se referindo a quem? Ao médico. Quem é que ajudou você? O médico. Então, como o médico é uma pessoa, eu utilizei o pronome who, ok? Então, bora lá. Who é utilizado quando antes eu estiver falando sobre uma pessoa. O pronome on também é utilizado quando eu estiver falando com pessoas. Porém, às vezes, vem uma preposição, tá? Então, sempre que estiver falando de uma pessoa e antes desse pronome relativo tiver uma preposição, aí a gente já vê os exemplos. Aí eu vou utilizar o pronome on. O it, ele é utilizado para falar de animais ou coisas, objetos, things, no geral.
Ele tanto pode ser usado com ou sem preposição, diferente do who. Who não pode ter preposição, aí é o on. O it pode ter preposição. Lembrando que a diferença entre o it e o on é porque o on é de pessoas e o it é para coisas no geral, que é que ele fala também em animais. Outra coisa também interessante é que pode ter uma vírgula, separando o pronome relativo da coisa, né, do animal de que ele estiver falando. Alguma dúvida por enquanto? Posso Não. continuar? Pronto. Então, vamos ver se entenderam. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 frases. Essas 5 frases é para vocês completarem com who, que é usado só para pessoas, o on, que também é usado para pessoas, mas quando tiver preposição, e o it é para falar sobre coisas no geral. E aí eu tenho aqui a primeira frase. O que é que vocês acham que eu coloco aqui nesse espaço? Who, o it ou o on? Tem a tradução embaixo da frase, para saber do que eu estou falando. Who, o on ou o it? Já disse que hoje eu preciso da ajuda de vocês. O it. O it está falando de que coisa? De que objeto? Ah, não é o it, não. Não. Eu acho que é o all, o primeiro. Who. Primeiro. Isso. Who. Who. Porque psicólogo é uma pessoa. Então, eu vou colocar who. Perfeito. Vamos para esse próximo. Eu vou utilizar who, o on ou o it. Who. Who. Preste atenção, Renan. Eu estou brigando, não. É para me ajudar. Eu tenho aqui eu estou falando de uma senhora, é uma pessoa, certo? Who. Porém, eu tenho a preposição for, que é por quem. Certo? Então, por isso, eu não vou usar who, eu vou usar o on. Entendeu? Who, pessoa, o on, pessoa com preposição, e o it, coisas. Meio Entendido? parecido. Pronto. Então, vamos para aqui para a próxima. Who, o on ou o it? O on. O on tem preposição aqui? Por mim. Não. Ou tem? Não. Tá falando de coisa ou de pessoa? Caraca, agora me deixou confuso já. Por quê? Não é a senhora Brown? A senhora Brown é uma pessoa. Isso. Se é uma pessoa, eu não posso usar o it. Certo? Aí eu tenho duas opções, who ou on. Qual a diferença entre eles? Um tem preposição e o outro não tem. Qual é o que eu uso aqui? Com, porque aqui tem preposição. E qual é a preposição, criatura? Foi ajudada por mim. Não, aqui não tem preposição. Mr. Brown, É mesmo? o que não é preposição. O que é justamente o pronome relativo. E vou colocar who. Não tem preposição. O que, esse que você está vendo aqui, é who. É diferente Ok. daqui, ó, o for. For é uma preposição, que é por. Estão entendendo? Ou não? Você escalado fica muito difícil. Esse aqui, ó. Oi. Pergunta a eles o que é preposição. Vocês sabem exemplos de preposição? É quase nada, né? Eu, seu resto. De, em, por, contra. Tá? Dê uma pesquisada em preposição. Então, aqui eu tenho um exemplo, que é o for, que é por.
Aqui vai ter um outro, ó, in, que é preposição, que é em, certo? Que é o no. Em mais o, no. Mas bora dar continuidade. Aos poucos vocês vão aprendendo. Aqui, ó, eu tô falando do movie. O que é movie? É filme. Pronto, a tradução tá embaixo, é filme. Aí eu, qual dos três? Who, o on ou it? Eu uso quando eu tô falando de filme. Filme é uma coisa. With. Which, amém. Estão acordando. Isso é sono, Ivanete. Vamos para o próximo. O que é pencil case? Estojo. O estojo de lápis, né? Pencil é lápis. Estojo de lápis, o estojo. Se eu estou falando de estojo, eu vou usar who, o on ou it? With. Which. Mesmo tendo uma preposição, ó, o in aqui é preposição. Mas como eu estou falando de coisas no geral, eu uso o it sem problemas. Entenderam esses exemplos, minha gente? Quando passa. Quando Eu entendi mais ou menos. Vocês, se eu perguntar agora, quando é que eu uso who? Quando não tem preposição. E fala de quê? De pessoa. Pessoa. Pronto. Então, vocês sabem. O que é que significa... Quando é que eu uso o on? Quando tem preposição. E fala de quê? Pessoas. E quando é que eu uso o it? Quando vai se referir ao objeto. Pronto. Vocês entenderam o assunto. Vocês estão dormindo. Eu tenho fé que seja só isso. Preste atenção, que vem um amigo para ajudar vocês. Os que o cérebro ainda não está funcionando, que está dormindo. A gente aprendeu que tem who, o on e o it. Esses três são pronomes relativos. E agora a gente vai aprender o nosso amigo that. Ele nos salva de todos os problemas. Por quê? Quando meu cérebro estiver dormindo ainda, e eu não saber quando é que eu uso, se eu vou usar who, nem o on, nem o it, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou usar that. Porque that, ele tem a mesma tradução dos três. O that, eu tanto posso usar para pessoa, para animal ou coisa. O that, ele pode substituir em muitos casos. Olha, em muitos, eu não disse em todos, tá? Em muitos casos, ele pode substituir o who, o on e o it. Então, se eu não sei qual eu uso, eu posso, em muitos casos, usar o that. Porém, quais são os casos que eu não posso usar o that? Quando tiver vírgula ou quando tiver preposição. Tá? Vamos prestar atenção para entender isso. Onde é que eu tô? Aqui. Essas aqui são as frases que a gente fez. Aqui tem um erro. Coloquei um i a mais. São as frases que a gente respondeu. Aí, esse exercício diz assim: qual das frases abaixo, o pronome relativo, pode ser substituído por that? Então, esse who aqui, eu posso substituir ele por that? Pode. Pode. Quais Tem são os vírgula. casos que não pode? Quem se lembra? Quando Tem tem vírgula. antes de vírgula e com pronome, preposição, quer dizer. Com preposição. Então, aqui, tanto faz. Eu tanto posso colocar o who, como eu posso colocar o that. Deixa eu pôr em letra maiúscula, para ficar tudo igualzinho. Aqui, eu posso usar o that. Não, Não, por quê? porque aí tem uma preposição. Perfeito. Perfeito. Aqui, eu posso usar o that? Pode. Não. Vamos voltar aqui à explicação. Não pode ser utilizado entre vírgulas. Então, aqui não tem a vírgula, ó. Tá vendo aqui a vírgula? Então, aqui não pode. Aqui, eu posso usar that? No do filme? Sim. Sim. Vou eu com letra minúscula. That.
Perfeito. That. E aqui, eu posso usar that? Não. Do estojo? Posso, Renan? Pode. Não, porque tem Eu ia uma... dizer, eu disse não, eu digo, não, peraí. Eu ia dizer, Tem uma fica calado. preposição, que é o in. Com preposição Fica não calado. pode. Certo? Entendido? Todo mundo entendeu? Entendido. Pronto, então vamos para o próximo. Aqui tem mais alguns pronomes relativos, que é o use e o where. O use, ele é traduzido como cujo, cuja, cujos ou cujas. O where significa onde ou em que. Quando é que eu uso o use? Usado numa relação de posse. Quando eu quero falar assim, esse aí é o homem cujo pai morreu de Covid, por exemplo. Essa aí é a menina cuja mãe veio aqui na reunião e deu um escândalo, certo? Então, eu quero falar de uma reunião de posse, estou referindo a quem possui, cuja mãe, cujo filho. Ele nunca pode ser substituído e precede sempre um substantivo. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Depois eu mostro. Outro exemplo. Where significa onde, aí pela tradução você já descobre que ele está falando de lugar. E ele também nunca pode ser substituído. Quando fala em substituído, é em relação a that, tá? É sempre o use e é sempre o where. Não tem outra opção, como no caso de who e de which. Vamos para os exemplos, para entender melhor. Eu tenho aqui, my friend, use father. Então, meu pai, meu amigo, cujo pai está no hospital, está muito triste, muito chateado. Upset, nem coloco como triste, coloco como chateado. Ok? Então, o use é cujo, porque eu estou falando do amigo. O amigo é quem possui esse pai. Outro exemplo que tem aqui em relação ao where. A Austrália é o país onde, né, você vê muitos cangurus. Ele traduziu como no qual. Eu coloco onde. A Austrália é um país onde, então estou falando de country. Country é lugar, por isso que eu usei o where. Entendido? Entendido. Quem cala consente. Vamos para o Isso aí já dá exemplo. para entender melhor. Né? Mas Mais o outro fácil. também é fácil, é só prática. Eu tenho aqui um técnico, que é uma pessoa que controla, aliás, um juiz, desculpa. Um juiz é uma pessoa que controla um game. O que é que eu vou colocar aqui? Que pronome relativo? Para falar da pessoa que gerencia um jogo. Que pronome relativo eu vou usar? Use, Cuja pessoa está possuindo aí, olha que são 5. Who, o on, o it, o where e o use. sim, é também, né? Tem todos, desde o começo. Um juiz é uma pessoa que controla um jogo. Qual deles eu uso? O on, É, hein? O on. Esse? Vocês concordam? É esse? sim, né? Tem Ou não? preposição, Renan. Lembra que ele é usado para pessoa. Tá falando de person. Person é pessoa, beleza. Mas tem preposição. O Henrique tá em Não, inglês, gente. né? Não, mas eu já traduzi tanto para dizer que está em inglês. Um técnico é uma pessoa que é o pronome relativo, gerencia um jogo. Tem preposição? Não, não tem preposição. Então, eu uso só o who. Entenderam? Vamos para o próximo. Uma lanchonete, snack bar é lanchonete, is a place, é o lugar onde as pessoas compram lanche e comida. E aí, eu vou usar o que aqui?
Which? Which, para falar de lugar, é uma lanchonete, é um lugar onde... Qual é o que tem a tradução de onde? Aquele lá é where, sei lá. Where. Where. Onde. Qual é a alternativa correta? Se eu estou falando de chess. O que é chess? Pela imagem. Xadrez. Xadrez é um jogo antigo que se desconhece a origem. Então, para eu falar de xadrez, eu vou usar o quê? Who, which, where, whose ou that? Calma aí, eu acho que acho não, certeza, que eu me esqueci. Acho que é win. A letra Isso. A, B, C, D ou E? B. B, which. Porque o which é utilizado para falar de Objetos. objetos. Muito bem. Isso é uma imagem, por isso que eu tenho que colocar assim a resposta. Letra B, ainda ficou torto, mas vocês entenderam, né? Pronto. Ah, meu Deus, ficou torto de novo. Jesus, minha letra B. Bora lá. Aqui eu tô falando de Harry, é o homem, cujo filho joga xadrez extremamente bem. Qual deles? Rose. Rose. Wuse. Wuse. Cujo. Letra D. Cujo filho. Porque eu estou falando de quem possui. Quem possui é o homem. Ótimo. Tarefa de casa. Terminada a aula. Tarefa de casa. Mais tarde eu coloco no Google Classroom, tá bom? De tarde. Hoje eu só tenho aula de manhã, de tarde eu coloco. O que é que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão copiar o conteúdo de pronome relativo no caderno. Aquela primeira imagem, as imagens que falam sobre... Organizem de forma a fazer direitinho. As imagens que falam sobre o que é that, o que é who, o que é which, where e whose. Copie esse conteúdo no caderno, porque se você... Daniela, Oi? Oi. tipo, copiar aquele negócio que a gente já viu, tipo, que nós respondemos, não é isso? Não, você vai copiar isso aqui. Porque no livro só tem isso. Por isso você não aprende. Então, você vai copiar o quê? Você vai copiar esse slide, que é o que estão explicando o que é conteúdo relativo. Vai copiar esse slide, que é explicando o que é who, on e which. E vai copiar esse slide, que explica o que é that. E vai copiar esse aqui, que explica o que é use ou where. Não precisa fazer esses desenhos, não, tá? Só copia o assunto. Esse é o conteúdo. Certo? Vamos ver o que mais é para fazer. Entendeu? Quando nós fazer, tira a foto e manda pelo Google Classroom, né? Calma, tenha calma. Então, primeira coisa, você copia esses slides que tem que significa os conteúdos. Depois, você vai copiar esses exercícios. Esses aqui que a gente respondeu. Quais são os exercícios? Bora lá. Esse que é para substituir por that, 2 exercícios. E essas frases aqui, ó. Essa e essa. Esses são os exercícios, tá? Copia e responde. Tira foto de tudo e envia no Google Classroom. Certo? Hoje, lá na escola, à tarde, que agora de manhã vocês estão em aula, vão estar sendo entregue atividade impressa. Essas atividades impressas é para todo mundo, inclusive vocês que estão assistindo a aula, que fazem as atividades online, vocês vão buscar essas atividades. São atividades diagnósticas, tudo em marcar X. Vocês vão ver uma atividade enorme, enorme mesmo. Nem tenho medo, eu não estou mentindo, não, é grande. Mas é tudo de marcar X. Agora não vai marcar X na doida, não. Marque direitinho, porque depois eu vou receber e eu vou corrigir, tá? É só para saber o nível de inglês de vocês. São só questões de textos. Tem uma outra de conteúdo de gramática, tá? Mas vocês vão ter, eu acho que 15 dias, não sei, uma semana para responder isso e devolver. Alguma dúvida? Não. Tá de boa. Bom, tá de boa? Deixa eu colocar a lista de frequência. Não é frequência. Lista de frequência, nono A.
Agora vocês colocam o nome completo de vocês no bate-papo. E aí já sabem, agora eu não vou fazer isso, mas porque eu tenho as outras aulas. Mas à tarde eu coloco a aula gravada, esse slide que vocês vão precisar para poder fazer a atividade, tá? E aí vocês enviam para o Google Classroom. Cuidado, porque vocês viram que só 6 pessoas fizeram atividade. Tem um monte de aluno devendo atividade. Não acumulem. Essa semana vai ser pesado, porque além da atividade da semana, tem essa atividade impressa que vocês vão receber. Então, se acumular, vocês vão pirar e eu não tenho o que fazer. Quando terminou de assinar o nome, pode sair, minha gente. Tchau, Cheiro. prof. Tchau, cheiro. Vamos fazer as atividades em dia, pelo amor de Deus. Tchau, Daniel. Eu nem olhei se a Vanete colocou o nome Daniel, deixa eu botar. Eu também não olhei se Matheus colocou o nome, Matheus. Anatiele. Matheus colocou, beleza, pode sair, Branca. E a Natiele. A Natiele parece que saiu já. Só a Ana Lívia. Ana Lívia foi andar, Ana Lívia. Natiele, muito bem. Tchau, senhor Dani. Tchau, meu anjo. Ana Lívia, Ana Lívia.